vida passa num segundo. Amigo, eu sei que no fundo você sabe que a gente geralmente vai levando a vida sem saber. Boa tarde a todos. Quero saudar todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, aqui no plenário, saudar os colegas vereadores e a vereadora, e por haver quórum regimental. Sob proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Solicito os senhores vereadores que digitem, e a senhora vereadora que digitem suas senhas para confirmarem presença em plenária. Lembramos aqui, temos hoje a ausência justificada do vereador Zeca Bombeiro por motivo de doença e registre a ausência do vereador Célio Dias por motivos particulares. Convido nesse momento o vereador Robinho para fazer o momento bíblico da presente sessão ordinária. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a todos que nos acompanham através da TVL, meu boa tarde. O Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele dá-o enquanto dormem. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Robinho. Na sequência, convidamos o vereador Jefferson Forres para fazer um momento de reflexão sobre o Estatuto do Idoso. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, também pelos veículos de comunicação da Câmara. Estatuto do Idoso, artigo 36, o acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para os efeitos legais. Obrigado, vereador Jefferson Forres. Na sequência, quero convidar o vice-presidente desta casa, vereador Marcos da Rosa, para que juntos possamos fazer a leitura do resumo do expediente da presente sessão ordinária. Pois não, senhor presidente, boa tarde, caríssimos colegas vereadores, também a todos os que nos assistem. Reunião ordinária do dia 8 de dezembro de 2016, resumo do expediente, correspondências recebidas, convites da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, convidando e encaminhando programação do Seminário Municipal de Agentes Policiais. A mesa diretora. Do SENAC, convidando para a cerimônia de encerramento da primeira edição das competições SENAC de Educação Profissional. A mesa diretora. Respostas da SELESC, Agência Regional de Blumenau, da Caixa Econômica Federal e da Escola Barão do Rio Branco, em resposta a proposições dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Ofícios diversos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, comunicando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Blumenau. A Comissão de Finanças. Ofícios do Executivo, números 1063, 1064 e 1065, em resposta a proposições dos senhores vereadores. A Diretoria Legislativa. Também ofício comunicando a sanção de leis, números 1058, referente leis 8.352, 8.353 e projeto de lei complementar 1079. A Diretoria Legislativa. Relatórios de viagem do vereador Vanderlei de Oliveira, resolução MD número 2663. Despacho como requer. Matéria do Legislativo. Indicações dos senhores vereadores Adriano Pereira, Almir Vieira, Jens Mantal, Marcos da Rosa, Mário Hildebrand, Becker, conforme pauta das sessões. Ao Executivo. Matéria da ordem do dia, matéria exclusiva, projetos. Em segundo turno de discussão e votação, os seguintes projetos de resolução. Número 528, da Comissão Legislativa Temporária de Análise de Emendas ao Regimento Interno. Proposta de emenda ao Regimento Interno número 117, de autoria do vereador Vanderlei de Oliveira.
A ordem do dia. Projeto de resolução 532 da Comissão Legislativa Temporária de Análise de Emendas ao Regimento, proposta de emenda ao regimento número 119 de autoria do vereador Mário Hildebrand e outros. A ordem do dia. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos da Rosa. Lembro os senhores vereadores que, conforme acordado, hoje não temos falação na tribuna e teremos, na sequência, uma sessão extraordinária para a discussão de outros projetos que não são de pauta exclusiva. Lembro também os senhores vereadores que, se alguém tem algum requerimento para encaminhar para algum requerimento, poderá fazê-lo na sessão extraordinária. Ouço a vereadora Helenice Luqueta. Senhor presidente, gostaria de solicitar pela ordem um minuto de silêncio e aproveitar para comunicar o falecimento de Alibert Buzzi, um músico bastante conhecido em nossa cidade, esposo da presidente do Clube de Cacetilho Badenfurt, senhora Maike Buzzi. O velório ocorrerá na Capela Martin Luther. É amigo nosso do grupo dos sexta-feirinos daquela comunidade. Gostaria de solicitar, então, que nesta sessão possamos fazer um minuto de silêncio. Logo na sequência, faremos esse minuto de silêncio atendendo o pedido da vereadora Helenice Luqueta. Senhores vereadores, comunico o recebimento do ofício 77/2016, no momento da presidência, do Dr. Marcos Dávila Scherer, da 88ª Zona Eleitoral de Blumenau, requisitando servidores para exercer atividades de auxiliar eleitoral. Encaminho mesmo à mesa diretora. Considerando o veto rejeitado e não promulgado pelo prefeito, promulgo a Lei Complementar 1080, de 8 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as ações de obras de segurança dos usuários das vias locais de acesso, loteamentos que especifica, comunica a promulgação e também comunica a promulgação das resoluções 2.696 a 2.699. Comunique-se e publique-se. Senhor presidente, pela ordem. Ouço pela ordem a vereadora Helenice Luqueta. Gostaria que incluísse na ordem do dia o requerimento de voto de pesar à família do senhor Alibert Buzzi e coloco à disposição dos senhores vereadores, se desejarem subscrevê-lo. Recebo requerimento de voto de pesar de Vossa Excelência e despacho como requer. E já atendendo a sua colocação, eu subscreverei e repassaremos aos demais vereadores, se assim o quiserem fazer. Pela ordem, presidente. Ouço pela ordem o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Presidente, embora creio que os demais vereadores devem ter recebido, mas em virtude da importância do assunto, quero fazer o registro do documento que recebi, e informação de que todos os vereadores receberam, onde o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Blumenau vem, por meio desse, solicitar aos senhores vereadores, solicitar apoio financeiro para a realização do 2º Fórum Municipal de Política Cultural e a 9ª Conferência Municipal de Cultura, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro, no Bloco T da FURB. Pela condição extraordinária, presidente, quero fazer o registro que é difícil para nós, vereadores, termos que receber, véspera da realização da Conferência Municipal de Cultura, pedido de apoio financeiro para a realização de uma conferência e de um Fórum Municipal de Políticas Culturais. Lamentável que a cidade de Blumenau esteja nesta condição e que a política de cultura esteja nessa condição. Quero fazer o registro, como disse alguém, os vereadores individualmente tem dificuldade, tem impedimento legal e a Câmara de Vereadores não tem condições, a princípio, não tem condições de fazer esse tipo de ajuda, salvo talvez se pedissem com muita antecedência. Então, estou fazendo o registro até para dar o retorno àqueles que passaram pelos gabinetes dos senhores vereadores pedindo apoio financeiro. Ratifico a sua fala de registro e destaco o vereador Vanderlei, que também, com tão curto espaço de tempo, é impossível nós podermos realizar qualquer coisa enquanto Câmara de Vereadores. Talvez, se tivéssemos procurado antes, poderíamos ter encaminhado alguma sobra desta Casa Legislativa. Ouço pela ordem o vereador Adriano Pereira. Da mesma forma, presidente, gostaria de reiterar essa solicitação feita pelo vereador Vanderlei, que também recebi o ofício, e extremamente preocupado com relação a essa conferência, que pode ser também, ao mesmo tempo, uma vergonha para a cidade de Blumenau,
peço que Vossa Excelência, embora esteja acima da hora, mas também já como futuro vice-prefeito eleito, veja que é possível articular com o governo municipal, com o poder público, com a administração municipal, para que Blumenau não passe por essa vergonha na questão da área cultural do município de Blumenau. E também gostaria de assinar, vereadora Helenice, aqui o seu requerimento de votos de pesar, deixar a manifestação nossa de condolências e de sentimentos também em nome da classe musical de Blumenau pelo falecimento, recente falecimento do senhor Alberto Buzzi, membro do nosso sindicato dos músicos de Blumenau também, grande músico, grande amigo, e que vinha bastante tempo, na verdade, lutando pela vida. Infelizmente, né, veio a falecer aqui. Pediria ao final também um minuto de silêncio em sua homenagem. Com certeza, perdemos um amigo, um membro do nosso sindicato, mas também um grande músico, e a nossa classe musical fica enlutada no dia de hoje no município de Blumenau, e rendemos a nossa homenagem. Registrado também a sua fala, vereador Adriano Pereira. Quero solicitar que os vereadores Adriano Pereira registre sua presença, por gentileza. Vereador Almir Vieira registre sua presença, por gentileza. Vereador Célio Dias justificou a ausência por motivos particulares. Está registrada a ausência dele. Proceda-se de acordo com a normativa legal. Vereador Zeca Bombeiro está ausente por questão de saúde. Proceda-se também conforme o processo legal. Solicito ao vereador César Sim que registre sua presença, vereador Ivan Nats que registre sua presença, e também o vereador Jens Jürgen Mantel. Solicito à assessoria que chame os senhores vereadores que ainda não se encontram no respectivo plenário, porque nossa sessão hoje não tem falação, então já passaremos diretamente para a votação. Solicito a presença em plenário do vereador Almir Vieira, vereador César Sim, vereador Ivan Nats, vereador Jens Jürgen Mantel. Senhores vereadores, enquanto aguardamos a vinda dos faltantes ainda, quero reiterar que hoje nós teremos um momento de descontração com os servidores desta Casa Legislativa, e os vereadores estão convidados. Vai ser o happy hour da Ascamblu, a partir das 19 horas, um buffet de petiscos, que vai ser realizado aqui na nossa Tapioca. Então, todos os vereadores registrem-se o convite aqui reiterado pela Amanda, nossa presidente da Ascamblu, Associação dos Servidores da Câmara. Solicito, senhores vereadores, vereador Jens, vereador César, vereador Ivan, por gentileza, suas presenças. Pela ordem, presidente. Ouço pela ordem o vereador Adriano Pereira. Apresentar pela ordem o projeto que institui a obrigatoriedade da manutenção do controle de estoques na administração pública municipal e determina providências, e com relação ao desconto do pagamento da fatura mensal do consumo de água em razão da falta de fornecimento.
Recebo o projeto de lei de Vossa Excelência, processar a Comissão de Constituição. O meu secretário hoje é o... Senhores vereadores, então, passamos à ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, a plenária... Em segundo turno de discussão e votação plenária, o projeto de resolução 528 da Comissão Legislativa Temporária de Análise de Emendas do Regimento Interno, proposta de emenda ao Regimento Interno 117, de autoria do vereador Vanderlei Paulo de Oliveira e outros, que acrescenta artigo 159A, 159B, à Resolução 403, de 2 de dezembro de 2016, para instituir a iniciativa popular por meio eletrônico. Esse é o último turno de votação. Pauta exclusiva. Foi aprovado em primeiro turno com votos contrários de Célio Dias e Odemar Becker. Favoráveis os demais. Em discussão? Em votação. Encerrada. Só um minuto. Vereador Adriano, seu voto, por gentileza. Vereador Adriano, seu voto. Encerrada a votação. Aprovado. E a comissão de redação final. Em segundo turno de discussão e votação plenária, o projeto de resolução 532 da Comissão Legislativa Temporária de Análise de Emendas do Regimento. Proposta de emenda ao Regimento Interno 119, de autoria do vereador Mário Hildebrand e outros, acrescenta parágrafo 9º ao artigo 68 da Resolução número 403. Dúvidas? Este trata da não retirada mais de assinatura após a entrega à mesa dos pedidos de comissão parlamentar de inquérito. Em discussão, ele teve todos os votos favoráveis na última sessão, exceto do vereador Almir, que não estava, por justificativa. Em votação. Vereador Adriano Pereira, seu voto, por gentileza. Encerrada a votação. Aprovada e a redação final. Sim, já foi. Senhores vereadores, encerramos a nossa... Ouço pela ordem o vereador Adriano Pereira. Apresentar pela ordem o requerimento 1461. Após o ouvido plenário, dispensa do interstício regimental, a inclusão na ordem do dia do presente reunião ordinária, o projeto de lei 7277. O projeto será transferido para o requerimento para análise na sessão extraordinária. Ouço pela ordem o vereador Jefferson Forrest. O meu também para extraordinário, presidente, requerimento 1462. Receba o requerimento de Vossa Excelência e transferido para análise na sessão extraordinária.
Senhores vereadores, quero solicitar aos senhores vereadores que façamos um minuto de silêncio, conforme solicitado pela vereadora Helenice, em memória do senhor e do vereador Adriano Pereira, em memória do senhor Agberto Buzzi. Senhores vereadores, então, nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 13 de dezembro de 2016, terça-feira, às 15 horas, e na sequência teremos uma reunião extraordinária para discussão de alguns temas, de outros projetos ainda constantes em pauta. Já consulto os senhores vereadores. Nenhum tema oculto, vereador Jefferson. O único tema oculto aqui. Solicito, então, na sequência, senhores vereadores, estamos abrindo a nossa reunião extraordinária. Solicito ao vice-presidente desta casa, vereador Marcos da Rosa, para que façamos a leitura da ordem do dia da presente sessão extraordinária. Pois não, senhor presidente, reunião extraordinária do dia 8 de dezembro de 2016, matéria da ordem do dia, redação final. Em única discussão e votação, a redação final do seguinte projeto. 6.710, de autoria do vereador Jefferson Forest, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Beck. A ordem do dia. Projetos. Em segunda discussão e votação, os seguintes projetos. 1.501, de autoria do vereador Jefferson Forest. 1.616, de autoria da vereadora Evelyn Ruscher. A ordem do dia. No caso do projeto da vereadora Evelyn Ruscher, também tem a emenda de número 1. Requerimentos do vereador Adriano Pereira, 1.444 e 1.452, ou melhor, de 1.452 a 1.454, do vereador Almir Vieira, 1.435, 1.438, 1.439, 1.440, e de 1.445 a 1.450, do vereador Jens Mantal, 1.451. Da mesa diretora, 1.395. A ordem do dia, todos os requerimentos. Ouço pela ordem o vereador Jens Jürgen Mantal. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência acatasse ainda a moção 144, no sentido de poder homenagear ainda a Livraria Martinudo pelos seus 25 anos de fundação. Recebo o requerimento de Vossa Excelência para avaliação de inclusão na ordem do dia.
Encaminho o requerimento pela ordem. Requerimento 1458, votos de congratulações à APAE pela eleição da nova diretoria. Também para consultar. Tá. Senhores vereadores, o vereador encaminha pela ordem também o requerimento 1460 para a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 7.201 e 7.273, assim como o vereador Adriano, projeto 7.277, e o vereador Jefferson, 7.283. Consulto os senhores vereadores para inclusão na ordem do dia dos referidos requerimentos. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem, incluído na ordem do dia. Consulto os senhores vereadores para inclusão na ordem do dia da moção 144. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem, incluído na ordem do dia. Senhores vereadores, em votação, a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei, os requerimentos 1460, 1461 e 1462 englobados, sendo que os mesmos incluem na ordem do dia os projetos de lei 7.201, 7.273, 7.277 e 7.283. Em discussão, em votação. Englobada. Tá no sistema. Está no sistema, a assessoria não retirou. Vereador Marcos da Rosa, seu voto. Encerrada a votação. Aprovado e incluídos projetos na ordem do dia. Cadê minha assessoria? Minha assessora onde fugiu? Ah, beleza. Senhores vereadores, em única discussão e votação, a redação final do projeto de lei 6.710, da autoria do vereador Jefferson. Em discussão, em votação, a redação final. Primeiro projeto é do Jefferson. Por gentileza, seus votos. Vereador César, sim, seu voto por gentileza. Vereador Yandes Manta, seu voto por gentileza. Vereador vice-presidente, vereador Marcos da Rosa, seu voto por gentileza. Encerrada a votação. Aprovada e a sanção do Executivo. Senhores vereadores, em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 1501, de autoria do vereador Jefferson Forrest, que autoriza a concessão de desconto no pagamento do IPTU inscrito em dívida ativa aos contribuintes que quitarem o tributo antes da execução judicial. Em discussão, em votação. Lembro, senhores vereadores, que foi votado substitutivo, foi rejeitado e agora é o projeto. Vereadores, seus votos por gentileza. Sim. Vereador Marcos da Rosa, seu voto por gentileza. Encerrada a votação. Rejeitado e ao arquivo.
Em segunda discussão e votação, o projeto de lei de autoria da vereadora Evelyn Rucher, que acrescenta dispositivo ao artigo 22 da Lei Complementar 530, de 27 de julho de 2005, bem como a emenda 1. A emenda 1 é de autoria da própria vereadora, emenda supressiva para sanar vício, conforme parecer jurídico. Em discussão? A emenda 1. Em votação, a emenda 1. Felipe. Em votação, emenda 1. Vereador Yandes, seu voto, por gentileza. Vereador Beto já votou? Vereador Yandes? Vereador Yandes gosta de ter o nome citado, vereador Yandes? Registre-se com a voto, vereador. Voto sim? Voto sim. Registre-se voto sim do vereador Yandes Manta. Encerrada a votação, aprovada a emenda incorporada ao projeto. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 1616, de autoria da vereadora Evelyn Rucher, que acrescenta dispositivo ao artigo 22 da Lei Complementar número 530, de 27 de julho de 2005. Em discussão? Em votação. Acho que seu voto não foi, vereador Yandes. Liga, desliga. Tira os coisa atrás. Vereador Adriano, seu voto, por gentileza. Vereador César, seu voto, por gentileza. Vereador César. Vereador César, seu voto, por gentileza. Ari, por gentileza. Posso encerrar? Sim. Eu não sei se ele faz por lá, tem que dar uma olhada. O Romar vai junto, né? Encerrada a votação, rejeitado e ao arquivo. Senhores vereadores, agora o projeto de lei que foi incluído pela ordem.
Em segunda discussão, é projeto de lei número 7.201, de autoria do vereador Mário Hildebrand, que institui o Janeiro Branco. Em discussão, em votação. Só votar. Mas pelo menos esse é o ponto positivo aí da... É de minha autoria. Janeiro Branco. Em discussão, em votação. Já está em votação. Vereador Marcos da Rosa, seu voto, por gentileza. Cadê o Marquinhos? Nem vi que ele não estava aí. Vereador César, seu voto, por gentileza. Vereador César. Registre voto sim do vereador César. Encerrada a votação. Aprovado. E a redação final. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 7.273, de autoria do vereador Mário Hildebrand, que institui o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio em Blumenau. Em discussão, em votação. Em votação. É o do contribuinte, eu quero ver se... Encerrada a votação. Aprovado. E a redação final. Lembramos que o presidente só vota em caso de empate. E os outros vereadores estão ausentes, conforme justificativa já feita ao início da sessão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 7.277, de autoria do vereador Adriano Pereira, que denomina de rua Jaguaribe, prolongamento da via pública localizada no bairro Garcia. Em discussão, em votação. Em trâmite, fora os que vão entrar ainda. Vereador Ivan, seu voto, por gentileza. Encerrada a votação. Aprovado. E a redação final. É o último projeto, depois só temos requerimentos e o anterior da rua era do vereador Adriano Pereira. Rua Jaguaribe. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 7.283, de autoria do vereador Jefferson Forres, que denomina de rua Arthur Montagna, via pública localizada no bairro Progresso. Em discussão, em votação.
Vereador Almir Vieira, seu voto, por gentileza. Encerrada a votação. Aprovado. E a comissão de redação final. Senhores vereadores, em votação englobados requerimentos constantes na ordem do dia, mais os apresentados pela ordem. Em votação. Vereador Adriano Pereira, seu voto, por gentileza. Vereador Célio Dias, seu voto. Vereador Almir Vieira. O presidente só vota em caso de empate. Vereador Zeca, justificativa de ausência por questão de saúde. Aprovados e a diretoria legislativa para providências. Em votação, a moção apresentada pela ordem. Em votação. Só um minuto, né, Ari? Senhores vereadores. Não. Senhores vereadores, só... Depois eu solicito a permanência dos vereadores para nós decidirmos em relação às últimas 2 sessões os procedimentos. Em votação, a moção apresentada pela ordem, moção de autoria do vereador Jens Jürgen Mantel. A moção do vereador é moção pelos 25 anos da livraria Martin Luther. Vereador Ivan, seu voto. Encerrada a votação. Aprovada a diretoria legislativa para providências. Senhores vereadores, eu solicito a permanência dos vereadores para alguns esclarecimentos em relação às 2 últimas sessões. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião extraordinária. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no plenário, pela TVL, pela internet. Obrigado, senhores vereadores. E até a próxima terça-feira com a nossa sessão ordinária, às 15 horas. Presença de doulas durante parto nos hospitais em Blumenau. Agora é lei. A doula acompanha a gestante antes, durante e depois do parto. É uma profissional treinada que não faz procedimentos médicos, mas serve para dar suporte, apoio e conforto à gestante.